1.rai. É bom vê-lo em meu canal. Fico muito grato por isso. E hoje quero compartilhar com vocês uma história incrível. É uma história traumática que chocará a todos. É realmente uma história incrível. Espero que você a ache interessante. Divirtam-se assistindo a essa história. Duas famílias vivem em um dos vilarejos desde tempos imemoriais, em Blossom e Valkyr. Nos últimos 100 anos, não houve um único evento importante sem o envolvimento dessas famílias, e elas quase sempre assumiram posições opostas. Enquanto na Guerra Civil os Blossoms lutaram até o último homem do exército, os Valkyrs aceitaram o novo governo desde os primeiros dias da Revolução e foram embora. Na década de 1920, os Blossoms estocaram grãos, e os Valkyrs os roubaram. Mas os Blossoms estavam entre os primeiros a se inscrever na fazenda coletiva. Sam, então chefe de uma grande família, percebeu que não havia mais volta e que tudo o que haviam conquistado lhe seria tirado à força. Como ele e seus filhos sabiam ler e escrever, encontraram lugares mais próximos dos chefes e se tornaram membros da diretoria. Mas o Walker Paul lamentava ter que se desfazer de suas terras, seu cavalo e sua vaca, por isso resistiu até o fim. Ele levou seu gado para o curral público e começou a trabalhar durante a semana, como todos os fazendeiros coletivos. A única vez em que não houve desentendimento entre as famílias. Durante a guerra, toda a população masculina de Blossom e Valkyrie foi para o fronte como voluntária. E acontece que quase todos eles voltaram vivos para sua aldeia natal, embora feridos e mutilados, mas vivos. Depois da guerra, eles apertaram os cintos e voltaram para sua fazenda coletiva nativa. Mas, como antes, as famílias Blossom e Walker não se comunicavam entre si. Todos eles já se esqueceram de quando e por que um gato preto correu entre eles. E suas famílias provavelmente não se lembravam da causa da briga. Mas a briga continuou. Nas cidades, as pessoas podem viver juntas sem saber nada sobre seus vizinhos. Mas nas cidades e vilarejos a fama, mesmo ruim, mesmo boa, faz com que a vida inteira de uma pessoa se prolongue, e não só de uma pessoa, mas de todos os seus descendentes. Quando o reservatório de Tsimnenskoye foi construído, parte da aldeia foi inundada e teve de se afastar da água. E aqui as famílias começaram a se estabelecer em diferentes margens de um pequeno afluente do Don, que no verão quente se tornava quase um riacho. Os descendentes dos Blossoms escolheram a margem direita, e os herdeiros dos Valkyries, a esquerda. Mas, com o passar do tempo, os jovens partiram para a cidade, os noivos trouxeram noivas de outros vilarejos, fazendas ou Santanitsa, as famílias Blossom e Valkyr ficaram exaustas e começaram a desempenhar um papel menos proeminente no vilarejo. E, no início do século XXI, apenas os antigos moradores se lembravam da antiga rixa. Mas a história durou apenas um tempo e ressurgiu de forma inesperada e trágica. A perestroika devastou cidades e vilarejos com um furacão destrutivo. Eles conseguiram arruinar tudo e não havia ninguém para reconstruir. O vilarejo outrora rico com uma igreja, uma escola, um clube, um jardim de infância e outras vantagens da civilização começou a se tornar um fantasma, e a população restante, sem empregos e perspectivas de vida, perdeu todo o interesse pela vida, exceto pelo álcool. Foi doloroso para aqueles que haviam vivido nessa terra por décadas. Archie decidiu que, antes que os antigos prédios das fazendas coletivas caíssem em completo desuso, era necessário organizar novas fazendas no local. O negócio estava se arrastando, o Estado estava comprando os produtos por meros centavos. Ele decidiu agir à maneira do velho avô, pois o centro do distrito é muito próximo. Ele abriu seus próprios pontos de venda no mercado central e vendeu carne, manteiga, queijo cottage e, é claro, leite. No início, ele trabalhava quase com prejuízo, mas depois as coisas melhoraram. A fila se formava perto de seu pavilhão, mesmo antes de os carros trazerem os produtos, e os tempos não eram fáceis naquela época. Parece que apenas 30 anos se passaram desde então, mas parece que foi em outra época. Nas cidades do interior, nas prateleiras das lojas, havia pirâmides de potes com algas marinhas e uma bateria de água mineral. O restante só estava disponível depois de longas filas ou ao cair de um chapéu. De qualquer forma, a Blossom conseguiu se organizar. É verdade que, em sua época, ela teve que lutar contra todos os tipos de extorsores de telhado.
Archie tinha uma filha. Sua esposa Selena disse, após o casamento, que não tinha a intenção de ter um acampamento cigano. Ela daria à luz um filho e isso seria suficiente. E assim, quando Arianka tinha 5 anos de idade, ele foi atrás de seu novo amor para a capital, sua própria felicidade feminina para construir. Depois de seu casamento com Blossom, Selena não queria mais ir à cidade e negociar no mercado. E, de repente, ela mesma começou a pedir e muitas vezes não voltava com as carroças dos fazendeiros. Então ela dizia que tinha que ir ao hospital e depois às lojas. E então ela parou de mentir, disse ao marido que só tinha uma vida e que não pretendia ficar definhando no vilarejo. Se Archie quisesse ficar com ela, ela deveria vender a casa e a fazenda e se mudar para a cidade. Não, ela encontraria alguém para consolá-la, ou melhor, ela já tinha um consolador. Só que Selena ainda tinha medo de dar um passo decisivo. Blossom se perguntava de onde sua esposa tirava tais exigências. Ele não a havia tirado da cidade, ela era da região, havia crescido na rua ao lado e estudado com ele. Durante muito tempo, ele persuadiu Selena a ver a razão, mas sem sucesso. Ela partiu e, na verdade, ao contrário de muitos que buscavam uma vida melhor, encontrou sua felicidade. O novo marido tinha mãos de ouro, e bons construtores eram muito procurados naquela época. E Selena se tornou uma cidadã da cidade. Para ser justo, digamos que ela não se esqueceu da filha, ela vinha 3 ou 4 vezes por ano, enviava-lhe presentes. Mas não a levava consigo. E Archie ficou feliz com isso. Sua mãe o ajudou muito naquela época, talvez ele tivesse se casado novamente, mas o trabalho tomava todo o seu tempo e força. Ele tinha uma namorada na cidade, e esse relacionamento confortável lhe servia muito bem. A família Walker não era a última da cidade. Kevin, um ávido pescador, descobriu como lucrar com seu hobby. Ele comprou o antigo cais coletivo da fazenda por nada, com vários barcos velhos, algumas casas que ficavam mais próximas do reservatório e organizou uma espécie de clube masculino no local. Depois, as beldades locais, livres de uma moral rígida, se interessaram pelo lugar. Elas passavam pelo pier e aceitavam de bom grado um convite para pescar sopa. As pessoas preferiam não falar sobre o que acontecia depois da sopa, e o local era chamado de Tverskaya, porque as impressões do filme O Interdevócio ainda estavam frescas. É claro que entre os pescadores visitantes não havia estrangeiros, mas ainda assim vinham homens bastante abastados, ansiosos para se comunicar com a natureza. E todas as mulheres que gostavam de Usha acreditavam que receberiam um bilhete da sorte e deixariam a aldeia. No entanto, durante todo o tempo em que o clube existiu, tal fato não ocorreu. Mais de uma vez os homens do vilarejo, cujas filhas passavam o tempo não em casa, mas no clube, vieram bater em Kevin, mas no final tudo terminou pacificamente. Walker, convencido de que não tinha nada a ver com o conforto dos jovens, trouxe algumas garrafas de vodka barata e petiscos, bebeu com os convidados indesejados e eles foram embora. As mães das fadas do amor da zona rural agiram de forma diferente, abriram caminho até a polícia distrital, e a mais letrada delas, mais de uma vez, fez uma declaração sobre todas as regras, que Kevin estabeleceu um bordel na família. O policial escreveu no requerimento uma nota de que o sinal foi verificado e não confirmado, e o cidadão Walker organiza atividades recreativas para os cidadãos e paga fielmente os impostos, o que contribui para a prosperidade do país. Em geral, os vizinhos conversaram sobre a vizinhança desagradável e se acalmaram. A esposa de Kevin, Sarah, ficou fora dos negócios dele, cuidava dos afazeres domésticos e criou 3 filhos, Beori, Harry e Alexander, de quem o marido não gostava, seja porque ele era o mais novo e todos bajulavam a mãe, seja porque muitos na cidade achavam que ele não era deles. Houve um período na vida da família Walker em que Kevin ficou bêbado por causa do desespero com a situação financeira da família e, além de ficar bêbado, começou a bater em Sarah de vez em quando. E ela era uma mulher de boa índole, juntou 2 filhos e outras coisas e foi para a fazenda dos pais. No primeiro mês, Kevin estava cacarejando, esperando que a esposa chegasse e se curvasse a seus pés. No segundo mês, ele pensou a respeito e, no terceiro, procurou o sogro e a sogra para que entendessem sua filha e a trouxessem para casa. Sarah manteve seu estilo por mais 2 meses e depois voltou para casa. Depois disso,
Kevin bebeu um pouco, mas manteve as mãos para si mesmo, e 7 meses depois Alexander nasceu. A parteira disse que a criança era prematura, mas os vizinhos, vendo o tipo de homem rico que Sarah estava amamentando, disseram o contrário. Ela voltou para a casa do marido já grávida. A mulher não tinha tempo para fofocas e mexericos, pois também era uma ativista rural nata. Quase no jardim de infância, para onde levava as crianças, em uma feira ou apresentação, Sarah fazia bolos e fantasias com roupas velhas e coisas velhas, e mães pouco generosas eram mais repreendidas do que qualquer inspetor e PDN. E seus filhos eram estritamente vigiados, obrigados a estudar bem e acostumados ao árduo trabalho rural. Todos os 3 filhos cresceram saudáveis e bonitos. Apesar do fato de que nas lojas e mercados só havia produtos chineses entregues por balsas, de alguma forma milagrosa conseguiam coisas decentes, e as crianças, com todas as suas virtudes, também se vestiam com bordados. Em geral, no ensino médio, os irmãos Walker não tinham falta de namoradas. Quando o mais velho Belry se formou, decidiram que já havia crianças suficientes na aldeia para ficar, deixaram o filho ir estudar no instituto e ficaram na cidade. E lá os pais o ajudariam com o apartamento. Graças a Deus, a família tinha dinheiro. Certa vez, Sarah decidiu discutir essa questão com o marido, mas ele não viu nada de errado no fato de as crianças da aldeia trabalharem. A esposa, que há muito tempo suspeitava que Kevin não estava no litoral por causa dos negócios, começou a ficar com tanta frequência que percebeu que os problemas familiares realmente não o incomodavam e aceitou. Durante os anos de casamento, o amor havia passado, então Sarah não sentia ciúmes. E o hábito permaneceu, de modo que ela viveu com o marido nos últimos anos, como uma boa vizinha, em paz e harmonia. Sarah decidiu discutir a futura profissão de Belry com todos os seus filhos. Ela queria que os irmãos estivessem juntos no futuro e se ajudassem mutuamente. Mas as coisas aconteceram como na famosa fábula. Belry queria ser maquinista de trem elétrico. Certa vez, quando era criança, ele e seus pais foram para o mar. O som, os trens e os flashes atrás das janelas, depois as estepes, as cidades e as pontes agradaram tanto ao menino que ele começou a sonhar que, quando crescesse, seria maquinista. Sarah não gostou muito dessa decisão. Ela queria que o filho se tornasse advogado ou tabelião, pois tinha ouvido falar que essas profissões são muito procuradas atualmente. Mas Belry tinha uma vaga ideia do que um advogado faz e do que um tabelião faz, e não sabia nada, por isso insistiu em sua própria profissão. Harry do meio também havia encontrado algo para fazer, sonhando com a fama como programador de computadores. Sarah considerava um computador um brinquedo como um Sega ou um Dandy, só que mais caro. Por isso, ela não via utilidade no fato de Harry ficar sentado por horas na frente do monitor. Ele não aprovava a escolha de Alexander, mesmo sendo o mais novo dos irmãos, mas seu desejo de ser veterinário era inabalável. Ele adorava animais. Para não discutir com a mãe, o caçula a convenceu de que os veterinários da cidade não precisavam de menos do que os da aldeia. Mas Sarah não acreditava realmente nisso. No final, ela percebeu que ter as mesmas crianças para fazer a mesma coisa não funcionaria e concordou com sua escolha. Só que ela colocou a condição de que todos estudassem na mesma cidade. Os irmãos concordaram, especialmente porque no centro regional eles poderiam estudar para ser maquinista, programador e veterinário. Belry entrou na universidade sem nenhum problema. Ele poderia ter cursado o ensino médio com seus conhecimentos, mas lá não treinam maquinistas, e ele não queria ser engenheiro. Quando voltava para casa para visitá-lo, falava com entusiasmo sobre as vantagens da vida na cidade. Seus irmãos o visitavam com frequência. Quanto mais Belry conhecia a profissão, mais ele gostava dela. E depois de seu primeiro aprendizado, ele se apaixonou pela ferrovia como uma mulher. Sua mãe ficou feliz ao ver a felicidade brilhando nos olhos do filho e, pela enésima vez, agradeceu a Deus, que lhe deu a sabedoria de não insistir em si mesma e de dar liberdade aos filhos. Ela também disse a seus amigos que não forçassem as crianças a viver da maneira que gostaríamos que vivessem, que deixassem nossos sonhos não realizados permanecerem sonhos e que deixassem as crianças viverem à sua maneira. Suas amigas achavam que não havia problema em ela dizer isso quando seu marido jogava fora um centavo em casa, e sua casa estava sempre em ordem, e seus filhos eram inteligentes e saudáveis.
Sara riu e respondeu a essas palavras de suas amigas. E eu, como uma princesa em uma ervilha, só faço isso deitada na grade. Eu me esqueci quando dormi 6 horas seguidas, tive que fazer uma coisa e outra, e agora Belry se foi. Ele era um bom ajudante, mas não preciso de suas mãos em casa. Seus amigos concordavam que ela tinha filhos maravilhosos, mas agora ela tinha que escolher suas noras. E, é claro, todos que tinham filhas na família se referiam a ela como Maddie, Cassie, Kate. 2 anos se passaram rapidamente, e Harry foi para a cidade. Sara e Kevin se consultaram e decidiram comprar um apartamento para os irmãos, para que eles não morassem em quartos diferentes. E, em 2 anos, Alexander também viria para eles. No início, a mãe ficou com medo, pois os filhos, assim como o pai, não ficariam com as meninas em apartamentos diferentes. Mas se os irmãos sabiam como se disfarçar tão bem, ou se eram sérios e limpos em suas relações com as mulheres. Sara nunca notou nada repreensível. Sara ficou apenas com seu filho mais novo. E lidar com a grande casa se tornou ainda mais difícil. Seu marido passava cada vez menos tempo em casa, mas Sara não se irritou. Ela começou a construir para ter algo para deixar para seus filhos. Ela começou a contratar ajudantes. E havia rumores na aldeia de que ela não estava procurando um ajudante, mas sim um substituto para Kevin. Pela manhã, uma vizinha próxima trouxe essa fofoca. Ela contou com entusiasmo que ela mesma havia ouvido isso hoje na loja. E, no final da história, ela perguntou: eles vão vender os javalis? Eu gostaria de ter um. Foi então que Sara percebeu por que o vizinho tinha vindo correndo primeiro. E você e seus amigos acham que, por causa de sua língua maldosa, eu vou vender as fazendas por nada? Vocês são tão estúpidos quanto as galinhas. Vocês trabalham tanto quanto eu. E depois, pelo menos, vendam ou doem. A vizinha, percebendo que sua manobra havia fracassado, disse conciliatoriamente: eu só queria avisá-lo que as pessoas estão falando sobre você. O que me importa o que as pessoas falam de você? Não tenho mais 20 anos para pensar no que as fofocas dirão sobre mim. E, além disso, se eu quiser ter um namorado, quem se importa? Você mesma se lembra de quantas vezes fugiu de seu legítimo cônjuge para outros homens. A vizinha se afastou apressadamente do pecado, mas cerca de 10 minutos depois Kuma chegou, quase sussurrando, e começou a contar as últimas notícias. Sara interrompeu no meio da palavra. Eu não vendo javalis, vacas e outros animais. Não atraio os maridos de outras mulheres para o meu trabalho. E o resto é assunto meu. Se eu lhe disse tudo, aqui está Deus, aqui está o limiar, não tenho tempo para conversa fiada, meu trabalho me espera. E você, se não tem nada para fazer, pode continuar inventando suas histórias. Só não me procurem depois. Kuma, me dê isso, me dê aquilo, peça dinheiro emprestado. Kuma percebeu que estava à frente dela e que as notícias de Sara não estavam causando nenhuma sensação. Ela foi embora, justificando que queria avisar a amiga pela bondade de seu coração. Durante uma semana, falou-se na aldeia sobre o fato de Sara ter recusado todos os que queriam lhe contar a fofoca, mas depois o assunto foi esquecido. Um novo objeto de fofoca havia surgido. A esposa de Blossom veio visitá-la. Normalmente, ela ficava 2 ou 3 dias e ia embora, mas dessa vez ficou por uma semana. No 5º dia de sua estada na aldeia, começaram as especulações. Alguns afirmavam que tinham visto Archie ir pessoalmente à administração para registrar novamente sua esposa em casa. Outros disseram que Selena tinha vindo para dividir a propriedade do cônjuge. De acordo com a lei, ela ainda é a esposa do marido e agora decidiu se divorciar dele. E, afinal, Archie já ganhou seu capital sem ela. Todos sentiram pena do homem e estavam determinados a defendê-lo. Mas não havia ninguém para defender. Selena esperou que as férias de Ariana começassem para levá-la a Washington, para mostrar-lhe a capital e a vida após a morte. Talvez sua filha decidisse se matricular aqui, pois a formatura estava chegando. Mas Ariana não gostava de viver com sua mãe. Elas estão sempre com pressa,
como se alguém as estivesse perseguindo. É assim que é em casa. Você conhece todo mundo conhece você, o tempo não flui como um rio de montanha, mas flutua suavemente, dando oportunidades para pensar e sonhar. Ela disse ao pai que havia decidido estudar no centro regional, mas havia outro motivo para não ir para longe. Ariana gostava de Alexander Blossom na 7ª série, e recentemente a garota percebeu que ele a notava. Então, ela decidiu ir para a mesma cidade para onde Alexander estava indo. O inverno passou voando e, mais uma vez, Sarah se preocupou com o público, com a formatura do mais novo e com toda a necessidade de cuidar dele, de se preparar. Ela começou a esfregar os pais dos formandos e a lhes oferecer suas ideias. Muitos simplesmente as rejeitaram. Quem precisa disso? Eles se sentam, bebem, dançam e vão para a reunião matinal. Mas Sarah queria passar seu filho na grande vida acima de tudo. Ela encontrou música no centro do distrito, e o diretor do clube não deu descanso para preparar a festa e chamou pessoas para trazer fogos de artifício incomuns de Moscou. Ao ver uma atividade tão vigorosa, a cidade inteira esperava algo incomum da formatura. E assim foi. E Selena conduziu a festa como um bom maestro conduz sua orquestra. No final da noite, quando a dança começou, Selena, que tinha ido à formatura de sua filha, aproximou-se de Sarah e disse: "Agora eu entendo por que Ariana tem sido tão maliciosa ao se recusar a se mudar para Washington comigo. Vejo que ela tem medo de deixar seu namorado sozinho." "Que namorado?" perguntou-se Sarah. Apesar de todo o seu incômodo, ela não havia notado que, durante toda a noite, Alexander não havia saído do lado de Ariana e estava olhando para ela com olhos amorosos. "Ele encontrou um namorado, e eles são apenas crianças", respondeu Sarah. "Não estou dizendo que são adultos, apenas que estão apaixonados." Naquele momento, alguém distraiu Sarah da conversa e ela se apressou em continuar conduzindo a festa, mas uma vaga inquietação se instalou em seu coração, que ela não conseguiu entender imediatamente. Alexander tinha ido para a cidade atrás de seus irmãos mais velhos. A casa dos Vaqueirash estava vazia. No início, Sarah não conseguia encontrar um lugar para si mesma e lamentava não ter dado à luz uma criança no momento certo. Depois, percebeu que o momento teria chegado e a criança teria voado para fora do ninho como um pintinho. Era uma alegria saber que seus filhos não a esqueciam, ligavam para ela e vinham com frequência, e ela os visitava com presentes. Às vezes, Archie a levava para o centro regional, que também sentia muita falta da filha por ter ficado sozinha. Ele temia que sua modesta Ariana ficasse ofendida, mas ela não dizia nada, pois não estava acostumada a reclamar. Ela até se calou quando a primeira beldade da cidade, Lucy, a agrediu sob as vaias de suas amigas pelo fato de Alexander ter ido ver o nascer do sol com Ariana e não com ela. Quando seu pai lhe perguntou sobre suas escoriações, ela respondeu que havia caído da bicicleta. No entanto, Archie ficou sabendo por estranhos e foi falar com os pais de Lucy. O pai não estava em casa, e Oksana, a mãe da garota, bêbada e desanimada, disse: "E não há nada que possa levar os noivos de outras pessoas." Lucy disse que Alexander será dela, então ninguém o notará, e nada para sua Ariana sem rosto se intrometer no relacionamento deles. Talvez ela esteja querendo se relacionar com os Valkyrs há muito tempo. A mulher foi injusta com Ariana. A garota era linda, com aquele tipo de beleza discreta que você tem que olhar para entender. E Alexander, ao que parece, tinha conseguido. Ariana era alta e esbelta. Sua figura ainda não estava totalmente formada, mas já se podia ver uma cintura fina e seios altos. Todos os seus movimentos eram calmos e graciosos. Seus longos cabelos loiros estavam sempre em perfeita ordem, como se ela fosse ao cabeleireiro todas as manhãs. Mas sua principal beleza consistia em seus olhos cinzentos profundos e enormes. Archie percebeu que era inútil falar com a mãe do delinquente. Assim, ele esperou perto do quintal de Lucy e advertiu com uma voz tal que a garota o entendeu imediatamente: "Se você tocar em Ariana novamente, eu a enterrarei na cadeia." Lucy não era boba e imediatamente decidiu que deveria procurar outros pretendentes, e melhor ainda, procurar um namorado entre os pescadores. Estes, pelo menos, tinham dinheiro, e não o lixo local.
As viagens conjuntas de Sarah e Archie ao centro regional do vilarejo foram bem aceitas, cada uma a seu modo. Os fofoqueiros ainda não haviam se esquecido de como Sarah os havia deixado na mão uma vez e começaram a inventar uma nova história. Ela alegou que ela mesma havia visto e ouvido, ou que uma pessoa de confiança havia dito que Sarah e Archie eram amantes e que eles haviam perdido completamente a consciência. Ok, Blossom, ele é um homem solteiro, mas Sarah é a esposa de um marido. O que ela está fazendo na frente do marido? Atrás das mulheres, os homens começaram a zombar de Kevin. Dizem que ele está alugando a esposa para Blossom ou que está em uma situação ruim para melhorar sua situação financeira? No início, ele não deu atenção às fofocas, mas as gotas e as pedras se afiam. Ele começou a ficar em casa com mais frequência e notou que, antes de viajar para a cidade, Sarah se sentia revigorada. E quando ela voltava, estava feliz e satisfeita. Se ele tivesse prestado mais atenção à esposa antes, saberia que ela nunca tinha ido à loja do vilarejo com suas roupas de casa e que estava feliz com o bom desempenho das crianças. Harry já havia conhecido sua noiva, então talvez o casamento fosse em breve. E não há problema se eles chegarem lá antes do mais velho, desde que estejam felizes. Os alunos começaram a sessão de inverno, a primeira na vida de Alexander. Os irmãos decidiram que não gastariam tempo no caminho de ida e volta para a cidade e que viriam apenas para as férias. Sarah, que encontrou Archie por acaso no centro da cidade, perguntou-lhe se ele estava indo visitar a filha. Blossom respondeu afirmativamente e prometeu buscar a mulher. Kevin, que estava em casa no dia da partida, ajudou a carregar as sacolas de suprimentos e perguntou quando eles esperavam voltar. Sim, amanhã à tarde estaremos de volta, tenho coisas para fazer na esquina, quero terminar a nova extensão. Kevin acenou em despedida e, assim que o carro de Blossom saiu, ele dirigiu até o cais, pediu a um pescador que conhecia algumas horas de carro e seguiu a esposa. O detetive doméstico imaginou que a esposa e Blossom parariam em algum lugar no caminho ou encostariam o carro. Ele os alcançou cerca de 20 minutos depois e os seguiu por quase todo o caminho até a cidade. Então, ele se amaldiçoou com as últimas palavras. Ele era um tolo, e em quem ele acreditava, nas fofocas locais, ele estava apenas perdendo seu tempo. E quem precisa dela aos 45 anos? Tudo o que dizem é que as mulheres nessa idade voltam a ser bonitas. Mas isso é bobagem, a natureza não gosta de andar para trás. Ele foi para casa irritado e, quando o vizinho lhe perguntou, sem querer, qual ônibus Sarah havia pegado para ir à cidade, ele falou tanto que os santos poderiam ser retirados. No dia seguinte, ele esperou por sua esposa desde a hora do almoço, mas ela não estava lá. Já estava escurecendo, então ele decidiu ligar para ela, mas Belry atendeu. Ele lhe disse que sua mãe havia deixado o telefone em casa e que ela e Blossom haviam saído há muito tempo. Ela já deveria estar em casa. Depois do telefonema de seu pai, Belry ficou muito preocupado. Ele ligou para Ariana novamente, Ariana ligou para o pai e descobriu que ela tinha que ir ao posto de gasolina porque havia algo errado com o carro. Belry ligou para o pai para acalmá-lo, mas, pelo som de sua voz, percebeu que ele já tinha muito em que pensar. Por volta das 8 horas, Blossom levou Sarah para casa e foi até a fazenda para ver como as coisas estavam indo no canteiro de obras. Assim que a mulher cruzou a soleira da porta da casa, um soco forte a atingiu e a derrubou no chão. Kevin lhe deu um soco longo e forte com prazer. Sua imaginação lhe mostrava mais e mais imagens da infidelidade da esposa e ele a golpeava golpe após golpe. Em seguida, fez as malas e partiu para o cais. Sarah ficou deitada no chão por um longo tempo sem conseguir se levantar. Seu corpo inteiro doía. Finalmente a dor diminuiu, ela se levantou, tirou o casaco de pele, que amortecia os golpes das botas do marido, e foi ao banheiro. Ela se olhou no espelho e ficou atônita. Sua sobrancelha direita estava aberta e um hematoma vermelho-púrpura rodeava seu olho. Seu rosto não estava mais doendo, pois ela imediatamente começou a cobri-lo, mas seu esposo havia deixado marcas por todo o seu corpo. Seu seio direito era o que mais doía, ela deve ter batido nele com um salto pesado. Sarah se limpou e foi para a cama. Ela estava determinada a não perdoar Kevin por isso. De manhã, quando o pai de Walker acordou, ela foi até a casa dos pescadores para curar a ressaca.
Um deles, sem saber dos acontecimentos de ontem, perguntou: Bem, o que você acha que Sarah lhe contou ontem? Como ficamos parados para manutenção por quase 3 horas? É praticamente o mesmo lugar e ferrou com a Blossom. Kevin pensou na noite anterior. Ele teria corrido para pedir desculpas a Sarah, mas, conhecendo seu temperamento, decidiu esperar até que sua raiva diminuísse. Sarah mal conseguia se movimentar pela casa. Ela não conseguia ligar para os filhos e não queria contar a eles o que havia acontecido. Ela tentou ir até a casa, mas não tinha forças. Bateram a porta e entrou Mickey, o marido de sua sobrinha, que estava ajudando Sarah em casa durante o inverno porque estava desempregado. Ele ficou surpreso com o fato de que as vacas e os porcos ainda não haviam sido alimentados e que a tia não estava em lugar nenhum. Quando viu Sarah, ele se assustou e ia correr atrás do paramédico, mas ela o impediu. Não procure um paramédico, chame a Kate para vir ajudar. Mickey correu para casa e, 10 minutos depois, chegou com sua esposa. Katy começou a gemer e estava prestes a aplicar compressas em sua tia, mas Sarah pediu que ela cuidasse do gado primeiro e que isso poderia esperar. Katy então olhou para Sarah e disse: Talvez devêssemos chamar um paramédico, caso seja algo sério. Não farei papel de boba, aceito isso, mas nunca mais colocarei os pés nessa casa dos Walker. Ela estava tão irritada com o marido que se esqueceu do sobrenome dos filhos e se apressou em cortar todos os laços. Kate tomou um banho para que os hematomas sumissem o mais rápido possível, depois os espalhou em um macacão persistente e ia passar a noite com a tia, caso precisasse de alguma coisa. Sarah, no entanto, discordou. Vá até seu marido, disse ela, ele é um homem bom, um homem gentil, e eu vou me virar sozinha. Ao ouvir as palavras de sua tia sobre Mickey, Kate sorriu. De fato, embora vivessem mal, eles viviam juntos. Kate foi para a casa dos Walkers por uma semana e, por mais que as mulheres a torturassem na loja ou na rua, ela dizia que Sarah estava resfriada e, por isso, não saía de casa. E então ela começou a se defender sozinha. Kevin, sentindo que sua esposa estava se sentindo melhor, foi para casa. Ele esperava gritos e tapas e estava preparado para aguentar, mas sua esposa lhe disse calmamente: Vá para a academia, precisamos ir para a escola. Vá para a academia, precisamos ter uma conversa séria. O fato de Sarah não ter gritado, pensou Kevin, era um bom sinal. Mas ele estava errado. Já arrumei suas coisas, então você pode levá-las com você. Não vou pedir o divórcio, não quero fazer as pessoas rirem em sua velhice. E você não voltará a morar aqui. Dividiremos a propriedade igualmente. Trabalhei toda a minha vida por esta casa e esta fazenda. Vou ficar com ela. E você pode ficar com seu trailer e todas as construções. Não me importo com isso. Posso criar meus filhos sozinha, eles não são jovens, mas não vou recusar ajuda. Eles ainda precisam se casar e ter uma casa. Sarah falava monotonamente, como um disco arranhado, mas sem raiva. Toda a dor e a raiva haviam desaparecido, deixando apenas uma pilha vazia e fria de cinzas, mas mesmo ali não havia lugar para Walker. Naquele momento, vozes masculinas alegres soaram no corredor. Eram os irmãos voltando para casa sem avisar. Blossom estava levando Ariana de férias e os deixou na mesma hora. Kevin não sabia o que fazer, como se veria aos olhos de seus filhos adultos. Sarah sussurrou. Não se preocupe, não direi nada às crianças, seria uma grande honra estragar as férias delas, mas saia de casa. O pai apenas abraçou os filhos, cumprimentou-os e disse-lhes que tinham um assunto urgente a tratar. Sarah estava muito feliz com a chegada das crianças, mas se sentia como em uma corda bamba, como se as lágrimas não quisessem sair. Os irmãos ficaram em casa por mais de uma semana e, no terceiro dia, quando o pai não voltou para casa para passar a noite, Belry ficou preocupado e foi até a praia. Lá ele encontrou o pai bêbado e soube pelos trabalhadores que ele estava bebendo há vários dias seguidos. Era impossível falar com ele, então ele voltou para casa. Ele tentou descobrir com sua mãe o que estava acontecendo, mas ela foi evasiva. Tudo bem, pensou Belry, eles vão fazer as pazes como se tivessem brigado.
Harry queria conversar com seu pai e sua mãe. Ele estava pensando seriamente em se casar e queria que seus pais fossem à cidade para conhecer os pais da noiva. No dia seguinte, ele foi até a casa de seu pai pela manhã e voltou com ele. Sarah não fez alarde, eles se sentaram à mesa e, durante a refeição, decidiram que, como Harry queria representar o casamento, sua mãe e seu pai viriam conhecer a noiva. Kevin até esperava que, na agitação dos preparativos do casamento, sua esposa esquecesse suas ofensas e tudo voltasse a ser como antes. Mas não era para ser assim. Assim que as crianças saíram, ela apontou para a porta e disse que o avisaria quando tivesse que se encontrar com os futuros casamenteiros. Uma semana depois, Harry ligou para ela e disse a data em que os pais de Sabrina estariam esperando por eles. Todos gostavam de Sabrina Walker e de sua bela e boa família, e o filho brilhava de felicidade ao vê-la. O casamento estava marcado para o final de abril, logo após a quaresma, e para que as crianças começassem a construir seu ninho, os pais da noiva e do noivo decidiram lhes dar um apartamento. O relógio estava correndo, a jovem marcha de Mendelssohn estava tocando, os convidados foram convidados para um casamento alegre, e Harry se separou de seus irmãos e começou a viver com sua jovem esposa. Belry já estava trabalhando como assistente de maquinista e fazia viagens cada vez mais frequentes, e Alexander ainda era o dono absoluto do apartamento. Quando seus colegas de classe descobriam isso, muitas vezes pediam que ele o visitasse e organizasse festas lá. Essas reuniões eram um fardo para ele, mas ele não podia recusar. Um dia, Harry e Sabrina se viram envolvidos em uma dessas festas. Eles se sentaram com os jovens por um tempo e, então, Harry disse que era hora de sua esposa grávida descansar. Os convidados perceberam que era hora de irem embora e, assim que a porta se fechou atrás deles, começou uma briga entre os irmãos. Alexander disse que ele mesmo poderia decidir quem e quando convidar os convidados, e que seu irmão não era uma ordem. Harry tentou chegar à mente de Alexander, explicando que seus companheiros estavam apenas usando-o. Diga-me, quais dos presentes você continua reunindo dessa forma? Alexander não tinha resposta para essa pergunta. Para ser honesto, nenhum dos presentes havia convidado ninguém ainda. Os irmãos e Sabrina limparam o apartamento juntos, o que foi uma grande ajuda. No dia seguinte, a mãe deles chegou sem avisar. Ultimamente, ela não estava se sentindo bem, mesmo para trabalhar um pouco, estava cansada e muitas vezes tonta. Mas o mais importante é que ela sentia uma pedra do tamanho de uma noz no peito, no mesmo lugar onde havia batido a bota do marido. Sarah ficou assustada com a ideia de que não seria capaz de cuidar da casa agora e decidiu se curar, mas afastou os pensamentos ruins. Para não perder tempo em filas e esperando por exames, ela foi diretamente a uma clínica paga. Primeiro, um terapeuta a atendeu e, depois de ouvir suas queixas, encaminhou-a para os exames. E quando eles estivessem prontos, ficaria claro qual seria o próximo médico a ser consultado. O médico experiente não assustou a paciente nem fez suposições de que ela tinha câncer, embora ele tivesse quase 100% de certeza disso. Quando Harry soube que sua mãe havia chegado, ele a convidou para visitá-la e lhe dar a boa notícia. Sarah percebeu que, mais cedo ou mais tarde, se tornaria avó, mas agora estava alarmada. Se suas suspeitas fossem verdadeiras, um evento tão feliz seria muito infeliz. À noite, ela e Alexander foram visitá-la, onde o genro confirmou seu palpite. Sarah não falou sobre sua doença. Talvez seja porque os anos cobram seu preço e o cansaço se acumula. E Alexander ficou alarmado. Ele estava acostumado a ver sua mãe alegre e forte, mas agora tinha uma mulher assustada diante de si. Embora Sarah tentasse não demonstrar isso. Ele estava determinado a acompanhá-la ao consultório médico, caso contrário, ela não contaria a verdade. À noite, Sarah não conseguia dormir. Ela relembrou todos os seus anos e pensou no tipo de vida que havia tido. Lembrou-se de todas as suas tristezas e alegrias, pesou-as e decidiu. No entanto, fui feliz. Então ele se deu conta, por que fui feliz? Não, mesmo que o diagnóstico que ele tanto temia se confirme, ele continuará lutando, todos os dias ele se agarrará à morte, porque ele tem alguém por quem viver. Então ela se lembrou da casa que havia deixado para a sobrinha e pensou que era hora de desacelerar e cuidar de si mesma.
Sara adormeceu pela manhã e, em seu sonho, viu-se jovem e bonita. Ela estava de pé na borda de um campo de linho azul com um cavalo branco bem à sua frente. Como se estivesse brincando, ele se movia em direção à mulher e se afastava dela. E Sara, preocupada, se o cavalo está longe, corre atrás dele. Por quê? Ela mesma não sabe, mas é muito importante para ela não perder a égua de vista. Sara não entendia como suas brincadeiras com o animal terminavam e, por isso, esse sonho se repetia muitas vezes com diferentes interpretações. Por mais que Sara tenha persuadido Alexander a não acompanhá-la ao hospital, ele permaneceu inflexível e a levou ao consultório médico. A mulher saiu feliz do consultório e disse ao filho: "Veja, não adianta se preocupar, eu não tenho câncer." Ou a médica se referia a uma mamologista, não a um oncologista. Alexander mal conseguia esconder seu horror, pois a mãe, aparentemente, não entendeu as palavras do médico e pensou que se o médico que ela iria consultar agora chamasse outro nome, então ela não poderia ter oncologia. Ele olhou para a mãe, tentando encontrar alguma mudança nela, mas não viu nada. E talvez ainda seja um erro esperançoso, pensou ele? À tarde, Beori voltou para casa depois de sua viagem. Ele ficou feliz com a visita da mãe, pois fazia muito tempo que não a via, mas ficou alarmado com o semblante ansioso do irmão. Quando Sara foi para a cozinha preparar o jantar, Beori lhe perguntou o que havia acontecido. Mamãe está gravemente doente, mas ainda não sabe disso. Ela acha que o oncologista e o mamologista tratam de doenças diferentes. Mas amanhã ela vai entender tudo, porque vamos à clínica de oncologia. Não sei como prepará-la para isso. O Harry e o papai já sabem? Perguntou Beori. Não, eu decidi esperar e ver o que eles vão dizer amanhã na clínica, respondeu Alexander. Você tem razão. Talvez seja um alarme falso. Os irmãos não perceberam a mãe entrar no quarto. Que outro alarme? Ela perguntou. Um alarme falso, mãe, um alarme falso. Eu já havia pensado que nosso Alexander se casaria antes de mim. Eu o vi na joalheria e ele estava lá com um amigo. Beori saiu e fomos todos jantar juntos. Sara, tranquilizada pelas boas notícias do hospital, dormiu rapidamente dessa vez. E ela teve o mesmo sonho novamente. E acordou novamente sem saber se iria seguir o cavalo branco. E no dia seguinte, quando leu o nome do hospital para onde seus filhos a haviam levado, entrou em pânico, não querendo acreditar que aquilo havia acontecido com ela. Depois de examiná-la, o médico disse que era melhor operá-la logo. Que cirurgia, passou pela mente de Sara. E quanto à casa? E a nora está grávida. E a casa ainda não está pronta para o inverno. Mas logo a razão prevaleceu e ela disse: uma operação é uma operação. Estarei em casa antes disso. Ele foi para o hospital e Beori ligou para seu pai. Ele imediatamente entrou no carro e dirigiu até a cidade. Embora não morassem juntos, ele sabia que Sara estava por perto, e agora? Pela manhã, Kevin foi ao hospital com seus filhos. Ele esperava ver sua esposa perto da morte. Ele havia ficado muito assustado com as palavras do filho sobre o diagnóstico da esposa, mas Sara saiu do hospital, exatamente como havia feito antes. E ele decidiu que Beori havia deliberadamente invocado um diagnóstico tão formidável para fazê-la largar tudo e vir. Só para quê? Sara o havia excluído de sua vida, e ele não era o cara certo para ficar implorando por perdão. Talvez ele tivesse alguma culpa, mas ela não era nenhuma santa. Seus pensamentos foram interrompidos por uma enfermeira que informou que as rondas haviam começado e pediu que Sara retornasse ao quarto. Os homens ficaram no corredor esperando por ela. Sara então lhes disse que o médico havia pedido a presença de um parente. Os irmãos olharam para o pai e ele se apressou em seguir a enfermeira. A conversa não durou muito tempo. O médico disse que a operação estava marcada para daqui a 2 dias. Isso não poderia ser feito sem uma operação? Perguntou Walker, pensando que qualquer operação era o pior dos males. O médico não respondeu à pergunta e continuou. E depois haverá um tratamento longo e exaustivo, e a família precisa entender isso.
Ele começou a perceber que a doença de sua esposa não era uma piada ou uma conspiração entre os filhos e a mãe deles com um propósito que ele não entendia. Ele se atreveu a fazer a pergunta que o atormentava desde que Belry o havia chamado. Qual era a causa da doença? Isso, infelizmente, ninguém pode dizer com certeza. Há muitas causas, como hereditariedade, distúrbios endócrinos e traumas, que fizeram com que as células cancerígenas crescessem. No caso dele, é difícil dizer. Então, ele poderia ter sido atingido em algum lugar e ter contraído câncer? O médico entendeu imediatamente a pergunta do homem. Quantos maridos ele tinha visto aqui que batiam em suas esposas e depois diziam: vou salvá-la, vou tirar o pó dela. E como ela queria repreender, humilhar, destruir um marido tão arrependido, mas ele era médico e não tinha o direito de fazer isso. Ele me entendeu perfeitamente, ela poderia ter batido em si mesma ou alguém a agrediu e seu corpo reagiu dessa forma ao trauma. O médico enfatizou especificamente as palavras ou ela foi espancada. Se ele realmente bateu na esposa, ficará com a consciência pesada para o resto da vida. Se é que ele tem uma. No dia da operação, todos os Valqueriches estavam no hospital, e com eles estavam sua esposa, Harry Sabrina, e a noiva de Alexander, Ariana. O que ela ainda está fazendo aqui? Pensou Kevin. Não só o pai dela é o culpado por tudo, mas ela também aparece aqui. Muitas vezes, as pessoas, com medo do que haviam feito, tentavam culpar os outros. Elas procuravam desculpas e as encontravam. Se Blossom não tivesse levado Sarah para a cidade e as mulheres e os homens do local não tivessem fofocado, ele não teria batido na esposa. Portanto, a culpa não era dele, mas daqueles que o deixavam com ciúmes. A explicação era absurda, mas ele acreditava nela, ou tentava se convencer disso. E agora a filha de Blossom está fazendo algo aqui. Talvez o próprio Archie também esteja vindo. Sua raiva foi ficando cada vez mais profunda em sua alma enquanto ele observava Alexander cortejando Ariana. Ele também tinha Judas. Ele não é meu, ele não é meu. O Walker se lembrou de suas antigas suspeitas. E é como se ele tivesse escolhido uma namorada para me irritar. Bem, se ao menos Sarah ficasse bem, então eu diria minha palavra de pai. 1h30 depois, o cirurgião que havia feito a operação apareceu diante dos parentes. Sarah ainda não havia sido retirada. Ele disse que o volume da operação foi maior do que o esperado, porque foi decidido remover um linfonodo na axila. Mas o prognóstico é bom. O principal é que o paciente foi submetido a todos os procedimentos que agora serão prescritos por outros médicos. Agora vá para casa, você só vai atrapalhar. Kevin se dirigiu primeiro para a saída, mas quando viu que seus filhos estavam onde estavam, ele também voltou. Os irmãos queriam ver a mãe e se certificar de que estava tudo bem. Pai, Harry pediu, por favor, leve Sabrina para casa, ela não precisa ficar no hospital. Eu lhe disse para esperar em casa, ele discordou e levou Ariana para casa, deixando-a ficar com Sabrina. Só agora Kevin notou que a figura de sua cunhada havia mudado. Então, por que o silêncio, ou será que o pai não precisa saber? Será que a mãe sabe que vai ser avó? Perguntou Walker. Sim, descobrimos outro dia, respondeu Harry. E depois volte para nos buscar, pois teremos que decidir o que fazer em seguida. Walker ficou aliviado pelo fato de as crianças não o terem levado para longe da família, já que sua esposa não sabia. À noite, quando o enfermeiro passou pelo saguão, ele viu todos os Valquers novamente e se perguntou por que eles não tinham ido embora. Vocês não têm onde dormir se ficam aqui o dia todo? Ou será que gostam tanto do nosso hospital? Perguntou ele. Não, queremos ver a mamãe, disseram os irmãos quase em uníssono. Tudo bem, ela respondeu. Escolham um para ir. Cada um deles queria ficar perto da mãe e ter certeza de que ela estava bem, mas, por algum motivo, todos olharam para o pai. Vá você, pai, disse Belry, para não machucarmos ninguém. Walker sentiu um nó na garganta ao entrar no quarto de Sarah, com medo de olhá-la nos olhos. Quando Kevin entrou no quarto, achou que a esposa estava dormindo, com as pálpebras caídas, a respiração calma e tranquila, o líquido amarelado fluindo lentamente do soro para a veia.
No entanto, quando ouviu passos, ela se virou para a porta e viu o marido. Sem dizer uma palavra, ela se virou novamente e as lágrimas rolaram pelos cílios. O Walker não sabia o que fazer em seguida, mas a enfermeira salvou a situação. Ela sibilou para o visitante e o mandou sair do quarto. Kevin nunca soube dizer se Sarah estava reconhecendo-o, culpando-o pela doença ou simplesmente chorando de autopiedade. Enquanto caminhava pelo corredor, ele imaginou o que aconteceria se seus filhos pensassem que ele era o culpado por todos os problemas da mãe. Seu relacionamento com eles estava tenso ultimamente, eles sempre estiveram do lado de Sarah. Ele tinha certeza de que ela não havia contado a ele sobre as surras, porque eles teriam lhe dado as costas. Mas será que ela ficaria calada agora? Ele pensou em Blossom novamente. À noite, quando estavam todos reunidos no apartamento de Harry, decidiram que seu pai deveria voltar para casa, pois era preciso cuidar da casa e não se podia deixar o cais de pesca, e que ele viria à cidade sempre que possível. Belry poderia fazer uma viagem, e Harry, Sabrina, Alexander e Ariana poderiam visitar Sarah no hospital. A última frase magoou Kevin. Será que eles ainda consideram aquela mulher um membro da família? No entanto, ele ficou em silêncio, percebendo que agora não era o momento de confrontar. O outono tinha sido bom este ano, e setembro tinha sido quente o mês inteiro, de modo que a transição para o verão indiano tinha sido imperceptível. Os gansos já haviam voado para o sul, sobre os arredores da cidade, onde ficava o dispensário, e os choupos ainda tinham velas esvoaçantes e não tinham pressa em perder suas folhas. Depois, houve alguns dias de chuva e o calor voltou. A grama morta ficou verde como na primavera. Sarah, caminhando com seus filhos no parque do hospital, pensou, a grama parecia ter morrido, mas a chuva a molhou, o sol a aqueceu e ela voltou à vida. Diante desses pensamentos, ela sorriu, e comecei a pensar em Puknizonmu, é quase como se eu fosse escrever poesia à noite. Alexander estava caminhando ao lado da mãe, notou esse sorriso e se alegrou. Ele finalmente havia aprendido a sorrir novamente. E você e Ariana, estão falando sério? Perguntou Sarah. Parece sério, respondeu Alexander. Se parece, então não é sério. Alexander caminhou em silêncio por vários minutos. Aparentemente, era a primeira vez que ele pensava de forma madura sobre seu relacionamento com uma garota. Então, ele sorriu como se tivesse tomado uma decisão muito importante e disse: estou falando sério, mamãe. Muito sério. Bem, vou ter outra filha. Naquele momento, Walker apareceu no final do beco. Alexander notou a mudança no rosto de sua mãe. Não havia nenhum traço de seu sorriso recente. Agora ele expressava dor ou desprezo. Vamos para a sala de estar, estou cansada, disse Sarah. Eles voltaram pelo caminho que haviam feito e encontraram Kevin no meio do beco. Ele estava carregando 2 sacolas enormes nas mãos. Sarah cumprimentou seu esposo de forma brusca e ele começou a explicar. Aqui tem dourado defumado e seco, para tratar as enfermeiras e o médico, e aqui tem frutas e sucos de vários tipos. Sarah agradeceu e seguiu seu caminho. Vamos dar mais uma volta? Veja como o tempo está bom, disse Walker em uma voz suplicante. Não, tenho que ir para meus tratamentos, respondeu Sarah. Alexander não entendia o que estava acontecendo, mas tinha a sensação de que algo muito ruim e terrível havia acontecido e que nem ele nem seus irmãos sabiam. No caminho para casa, ele perguntou ao pai. Diga-me, não aconteceu nada sério entre você e sua mãe? Vocês dois são estranhos desde o casamento do Harry. Quantas vezes eu cheguei em casa e tive que procurar por você? Estou bem, respondeu Kevin, acho que a doença está me afetando. O médico nos avisou que eu poderia mudar meu caráter. Após a primeira rodada de quimioterapia, Sarah ficou mais fraca. Seus irmãos insistiram para que sua mãe ficasse na cidade, mas ela queria voltar para a aldeia. Ela não via sua casa há mais de 2 meses. Quando partiu, as flores ainda estavam desabrochando, mas ela voltou com a primeira neve. Kate, quando soube que a tia estava voltando para casa, aqueceu a sauna, preparou o jantar e a manteve limpa o tempo todo. Sarah entrou em seu quintal e era como se nunca tivesse saído de lá. Tudo estava em seu lugar,
tudo estava em ordem, exatamente como quando ela estava lá. Kate pulou para fora da casa e correu até a patroa, mas parou de repente como uma mulher atonita. "Você não gosta de mim assim?" perguntou Sarah, sorrindo. "Ossos são ossos, e a carne vai crescer em você." Kate percebeu que tinha enfiado o pé na boca e falou sobre como sua tia estava bonita, só que ela tinha perdido um pouco de peso, mas isso a fazia parecer ainda mais jovem. "Meu cabelo novo também está bonito em mim?" perguntou Sarah, tirando o chapéu. Kate não conseguiu esconder o choque, a pena e a simpatia. As mulheres se abraçaram e choraram. Naquele momento, Kevin entrou no corredor. "Vamos, não se molhe." "Kate, por que está chorando?" "Alimente sua tia, veja como a comida da cidade a deixou magra." Enquanto os homens saíam para fumar, Kate relatou as últimas notícias. Kevin estava cada vez mais em casa, trabalhando em suas tarefas. Ele só ia ao cais quando era chamado. E quando soube que sua esposa estava voltando para casa, ele fez uma reforma completa para deixar tudo limpo e brilhante, como se sua amante sempre tivesse estado aqui. Ele ficou em sua própria casa, é hora de fazer as honras, ele não pertence mais a este lugar. "Sabe, Kate, eu gostaria de poder perdoá-lo pela surra, mas não posso. Sinto que foi o sapato dele que fez isso. Sinto que foi o sapato dele que me deixou doente." Kate não sabia o que dizer. "Está tudo bem, nós cuidaremos disso. Você e Mick vão para casa, precisamos ter uma conversa séria, esclarecer as coisas." Quando a sobrinha e o marido saíram, Sarah se virou para o marido com calma. "Sinto que este é meu último inverno", ela começou. Kevin queria dizer algo, mas sua esposa fez sinal para que ele parasse. "Não interrompa, apenas ouça. Harry está acabado para sempre. Não acho que Beori vá se casar tão cedo, ele só pensa em motores a vapor. Ele não vai se casar até se cansar delas. E Alexander é um pé no saco. Ele é muito gentil e amável. E sua namorada é a mesma coisa. Enquanto ele morar perto de seus irmãos, tudo bem, mas e se ele for para longe? Talvez ele devesse se casar logo, para que Ariana pudesse prendê-lo à casa dela." Walker ficou feliz por sua esposa tê-lo consultado, como nos anos anteriores, e pensou que a tempestade havia passado. Mas quando ouviu o nome da filha de Blossom, ele estava prestes a fazer um escândalo, mas se conteve a tempo. Haveria tempo para resolver tudo. Nesse meio tempo, falar com sua esposa era como andar sobre gelo fino. Um passo em falso e você está no buraco, e só Deus sabe se você sairá ou irá para o fundo. O casal conversou sobre questões domésticas, mas Sarah não tocou no assunto que Kevin estava temendo. No fundo, ele queria se desculpar, mas não podia ser o primeiro a falar. Finalmente, Sarah disse: "Bem, é isso, e agora não posso ficar perto de você." Ao ouvir essas palavras, Walker ficou atônito, embalado pela voz calma da esposa, e ela mudou a conversa. Ela não discutiu, talvez o momento ainda não tivesse chegado e a dor ainda não tivesse se infiltrado. Então, um ano se passou, seria hora de esquecer. Outros homens batiam em suas esposas como planejado, mas ela imediatamente cortou esse pensamento, lembrando-se das palavras do médico. Na véspera do Ano Novo, toda a família se reuniu na casa dos Walkers, até mesmo Beori não estava viajando e conseguiu vir por alguns dias. Parecia um feriado divertido, mas não sincero, como se todos estivessem desempenhando um papel. Sabrina estava grávida, então Harry foi com ela e Beori, e Alexander ficou uma semana a mais, ele havia feito os exames com antecedência. Kevin quase nunca estava em casa, pois dizia que havia muitos hóspedes na marina durante as festas de fim de ano e ele precisava cuidar de tudo sozinho. Mas, na verdade, ele temia que Sarah começasse a expô-lo na frente do filho, e Alexander ainda estava perdido em especulações sobre o que estava acontecendo entre os pais. E no final das férias de Natal, Sarah foi levada de volta ao hospital, onde outro tratamento de quimioterapia a aguardava. Ela já sabia pelo que iria passar e estava preparada para a dor. Obediente e despreocupadamente, ela fez tudo o que o médico lhe disse, e isso era um mau sinal. Era como se a mulher tivesse começado a se preparar para a morte e o tratamento fosse feito apenas para que as crianças não se preocupassem.
Esse estado ocorre em quase todas as pessoas gravemente doentes, então os parentes tentaram agradá-lo o máximo que puderam. No final de janeiro, Harry e Sabrina tiveram um filho. Seus pais lhe deram o nome de Belry, em homenagem ao seu irmão mais velho. Ele também se tornou o padrinho do sobrinho. Na festa organizada para a ocasião, Harry disse a Alexander: "Não se preocupe, vamos trabalhar duro e o segundo filho terá o seu nome." "É uma pena que a mamãe não esteja conosco", disse Alexander, "ela ficaria feliz." "Nada, assim que Belry Jr. ficar um pouco mais velho, iremos visitá-la, e talvez ela já esteja em casa." A segunda rodada de quimioterapia foi muito difícil para Sarah. Suas pernas e braços estavam inchados, ela mal conseguia se movimentar pelo quarto, mas se aproximava das crianças no corredor porque não queria falar com elas na frente de estranhos. Um dia, todos os irmãos se reuniram e Sarah decidiu ter uma conversa séria com eles. "Sinto que estou indo embora, por isso quero que vocês me deem sua palavra de que apoiarão uns aos outros pelo resto de suas vidas." Os irmãos começaram a lhe dizer que era um contratempo temporário de saúde, que ela iria melhorar. Sarah não tentou dissuadi-los. "Não há problema se esse for o caso, mas você precisa estar preparado para o pior. Lembre-se de que, após o funeral, todo tipo de coisa pode ser dito e todas as histórias antigas podem ser trazidas à tona. Mas saiba que nunca enganei seu pai e que vocês são meio-irmãos, mãe e pai. Perdoe-o por tudo, se puder, mas eu não posso." Ele nunca disse o que os filhos tinham de perdoar ao pai. Mas cada um dos irmãos tinha uma vaga suposição. Ele explicou mais sobre os arranjos de sua herança e não se esqueceu de sua sobrinha e do marido dela, depois conversou com seus filhos sobre assuntos mais alegres e foi para a sala de estar, enquanto Belry foi ver o médico. Ao vê-lo na porta de seu consultório, o médico lhe disse: "Muito bem, meninos, hoje em dia é raro ver tanto cuidado com a mãe, mas tenho de lhes dar uma notícia não muito agradável. A doença não está regredindo e está se tornando mais agressiva a cada dia. As metástases estão crescendo a uma velocidade vertiginosa, as intervenções cirúrgicas repetidas são inúteis e a paciente pode não ser capaz de suportar. É muito raro, mas acontece." "Quanto tempo nos resta?" perguntou Belry. 2 meses, no máximo." "Talvez então seja melhor levá-la para casa e não torturá-la com mais tratamentos?" "Acho que não, vamos lutar até o fim." Belry não escondeu nada de seus irmãos, e a partir de então, um deles ficou de plantão no hospital o dia todo, para que pudessem estar lá se a mãe precisasse deles. O médico só se enganou por algumas semanas. Sarah morreu no início de abril, quando a natureza estava começando seu renascimento triunfante. Os irmãos decidiram enterrá-la em sua cidade natal. A casa espaçosa não comportava todas as pessoas que vieram se despedir de Sarah, então eles levaram o caixão para fora. Ninguém parecia estar em casa naquele dia. Blossom chegou com uma enorme cesta de flores frescas. Ela havia pedido especificamente ao motorista que as comprasse na cidade quando ele trouxesse a mercadoria. O homem colocou as flores calmamente ao lado das coroas de flores que havia trazido e se aproximou do caixão. Ao vê-lo, Walker, que estava bebendo desde a manhã em sua casa, gritou: "E você veio, Judas, afaste-se do caixão, por sua causa tudo aconteceu." Ele se aproximou de Blossom de forma agressiva, prestes a agredi-lo, mas Mickey se antecipou. Ele agarrou Kevin pelos braços e o puxou para longe, enquanto continuava a gritar e xingar na boca de Blossom. Archie, para não causar confusão, saiu pela porta e esperou que o caixão fosse levado para o cemitério. Após cerca de 10 minutos, o Walker Sr. se acalmou e voltou para junto dos filhos, que estavam perto do caixão. Kevin estava histérico novamente e já havia começado a gritar com Ariana, que não entendia nada. Dessa vez, Kate, a única que sabia a verdade, não aguentou mais. "Cale a boca", disse a sobrinha do falecido, ameaçadoramente, "você não a espancou até a morte? É por isso que ela ficou doente? Eu sei tudo sobre isso e como você se desculpou com Sarah, mas ela não o perdoou. Então, agora você está tentando acertar a garganta? Isso não vai funcionar. Kate me culpou pela morte de Sarah, fico muito zangado,
Porque todos os homens de nossa vizinhança batem nas mulheres e ninguém os repreende por isso. Kevin disse a Lucy que Alexander não era dele, que não sabia quem era seu pai e que Blossom era culpada por todos os problemas. Ele agora tem certeza de que estava confuso em relação a Sarah, e que é como se seu filho mais novo tivesse rido dele por ter se casado com a filha de seu inimigo. Ele também disse que se vingaria de todos eles de uma vez por sua honra, mas não sabia como fazê-lo. Ele não incendiaria a fazenda de Blossom ou o mataria. Lucy, embora bêbada, percebeu que tinha um aliado. Há muito tempo ela acreditava que, se Ariana tivesse se evaporado em algum lugar, o caminho para o coração de Alexander estaria aberto, e ela, sem dúvida, conseguiria não apenas o coração do homem, mas tudo o que o acompanhava: uma bela casa, um carro e uma reputação nova e limpa. E então ela viveria como se estivesse sob o controle de Cristo. Lucy começou a desenvolver um plano para atingir seu objetivo, e ela não tinha dúvidas de que o Walker Sr. se tornaria seu assistente. Por meio da filha dele, ela também poderia obter Blossom. Lucy não tinha intenção de matar ninguém, é claro. Mas difamar Ariana aos olhos de Alexander, de modo que ele a expulsasse de casa em desgraça e esquecesse sua existência, isso seria bem-vindo. Aos poucos, ele começou a garantir a Kevin que sua cunhada mais nova não era quem dizia ser. Se eu saio, saio honestamente, às claras, não estou enganando ninguém. E ela apenas finge que está quieta. Eu sei como Alexander esperou que ela saísse do exército. Ela contou a Kevin, e ele ficou feliz em acreditar nela. Da próxima vez, ela contaria uma nova história. Por que você acha que Alexander ainda não tem filhos? A enfermeira me disse confidencialmente que Ariana abortou 2 vezes enquanto seu marido estava no serviço militar. E que o segundo aborto foi um fracasso. Alexander é burro e não vê nada, ele sopra poeira para longe. A cada vez que Lucy ia depor, trazia mais e mais detalhes sobre a vida promíscua de Ariana. E eles caíram em terreno fértil. Se Kevin não tivesse sido cegado pelo ódio e seu cérebro alcoólatra pudesse analisar as informações, ele teria percebido rapidamente que Lucy estava mentindo com todos os dentes. Afinal de contas, durante todo o tempo em que ele esteve na cidade, ninguém disse uma palavra ruim sobre a garota, e os pais, a família de Alexander, estavam dando um exemplo para os filhos. Mas o Walker só via e ouvia o que ele queria ouvir e ver. Não, essa cobra precisa ser trazida à tona. Alexander pode não ser meu parente, mas por muitos anos ele me alimentou, nutriu e educou. É hora de colocar a Blossom em seu lugar também. Que ela sofra como eu sofro. Ela vai para o cemitério com meus filhos e Sarah. Deveria ser eu com eles, eu. Lucy percebeu que havia colocado Walker na condição correta, passou a agir ativamente e traçou seu plano. Ela vai confiar em Ariana, fingir que está infeliz. A alma bondosa ficaria com pena, a deixaria entrar em sua casa, e então seria uma questão de técnica. Ela não contou ao homem sobre a técnica, nem sobre seus planos para Alexander. Durante muito tempo, Lucy esperou por uma oportunidade e, finalmente, a sorte lhe sorriu. Um dia, Ariana estava voltando da escola para casa. Havia chovido a primeira neve de ontem e, durante a noite, houve uma geada que transformou todas as ruas em uma pista de patinação. Estava escorregadio, e a menina olhava cuidadosamente sob seus pés. Ao se aproximar da casa, ela viu que uma mulher havia caído bem em frente à porta. Ela tentou se levantar, mas sua perna tremeu e ela caiu novamente. Ariana correu para ajudá-la e reconheceu Lucy. Ela ajudou sua ex-companheira a se levantar e a levou para sua casa. Ela a sentou na cozinha e estava prestes a chamar um paramédico, mas sua convidada a impediu. Não há necessidade de um paramédico, parece que não há fratura, agora vou me sentar um pouco, a dor vai passar e eu vou para casa. Ariana rapidamente preparou um chá, colocou alguns doces na mesa e se sentou em frente a Lucy. É bom estar em sua casa, ela é iluminada e alegre, a convidada começou a conversa, e eu vivo como no inferno, e tive a sorte de ter seu pai e seu marido, mas de meus pais só vi bebedeiras e surras. Aqui Lucy mentiu, e nem a mãe nem o pai nunca bateram na filha, ela simplesmente ficou indiferente a eles durante todos esses anos e cresceu como uma erva daninha, desde a infância, com os punhos batendo em seu caminho.
Você acha que ela não conseguiria manter uma casa assim? É claro que eu poderia, mas em nosso vilarejo não há mais namorados, apenas bêbados. Houve também um grande amor em minha vida. Mas ele me traiu, me tomou por uma mulher e me deixou, e Lucy continuou reclamando. É uma pena que Deus não lhe dê filhos. E quem lhe disse que ele não dá? Perguntou Ariana. Quando chegar a hora, ele os dará a você. Então a proprietária percebeu. Deixe-me dar uma olhada na sua perna, talvez ela precise de um curativo apertado. Lucy se recusou, disse que estava doendo, mas que daria um jeito. Espere, Alexander deve estar vindo da fazenda agora, ele a levará até lá. Lucy não podia imaginar melhor sorte. Acompanhando Lucy até o carro e se despedindo dela, Ariana disse: E você vem nos visitar, vamos conversar, vamos relembrar a escola. Foi o convite mais imprudente, que transformou toda a vida de Ariana e Alexander. Daquele dia em diante, Lucy passou a frequentar a casa de Ariana. Não com muita frequência, para não levantar suspeitas. Ela nunca vinha bêbada ou depois de uma bebedeira, às vezes até trazia ingressos modestos. Certa vez, Alexander pegou uma convidada, e a esposa, como de costume, pediu para levar uma amiga para casa. Ele voltou irritado e perguntou: E o que essa Lucy está fazendo ao nos frequentar? Tenho pena dela, pois não tem casa, nem quintal, nem família, nem emprego. Ela vai se sentar aqui, chorar e aquecer seu coração. Alexander sorriu, abraçou sua esposa e disse: Que garotinha ingênua você é! Como você é pequena e ingênua! Como é pequena e ingênua! Não sabe que Lucy vai com o pai para o cais como se fosse trabalhar? Ela escolheu essa vida para si mesma. Estamos com falta de pessoal na fazenda, mas ela não tem pressa de ir para lá. Não quer que ela volte para casa conosco? Deixe-a vir, mas não a deixe entrar em seu coração. Você não pode confiar nela. Ariana havia planejado passar o dia de forma diferente. Hoje ela descobriu que o milagre que ela e Alexander estavam esperando durante todo o ano passado havia chegado. Ela estava finalmente convencida de que estava grávida. Mas uma pequena discussão a deixou confusa por um momento. Ela mandou o marido buscar o pai e começou a preparar a mesa. Qual é a ocasião, filha? Perguntou Blossom. Ariana sorriu enigmaticamente e sentou todos à mesa. Em seguida, ela trouxe 2 pedaços de papel e solenemente entregou um ao pai e o outro ao marido. Isto, avô, é o que o senhor terá de comprar para a chegada de seu neto, disse ela ao pai. E isto, querido papai? A lista de Blossom incluía todos os tipos de berços, carrinhos de bebê, cadeiras altas, pratos para bebês e tudo mais que o bebê poderia precisar, e que geralmente é deixado sem embalagem e comprado de reserva. E a lista de sua esposa consistia em um único desejo. Ariana queria um husky de verdade há muito tempo, mas nunca havia se decidido. E agora ela tinha certeza de que seu marido encontraria um filhote com um bom pedigree. Embora os homens estivessem esperando por essa notícia há muito tempo, eles ficaram atônitos, e Ariana disse que eles deveriam contar à avó também, especialmente porque amanhã era o aniversário de Sarah. Na manhã seguinte, todos foram juntos ao cemitério, onde viram Kevin de longe, ao lado do túmulo, que, ao ouvir o som de um carro se aproximando e ver o carro de Alexander, saiu correndo. E Lucy estava escolhendo a ocasião certa para executar seu plano. Uma vez que Ariana mencionou que seu marido iria à cidade por alguns dias, era necessário levar os presentes de seus irmãos para a aldeia e comprar remédios para a fazenda. Na verdade, ela estava indo buscar um filhote de cachorro. Não poderia ser uma ocasião melhor para realizar seus planos sujos. No dia seguinte, viu o carro de Alexandro saindo e decidiu agir. Ela chegou à casa de Ariana à noite e estava feliz por passar uma noite solitária com sua colega de classe. Ariana levou para a cozinha, preparou um bule de chá, colocou várias sobremesas na mesa e elas começaram a tomar chá. Após cerca de 10 minutos, Ariana ficou tonta e caiu na escuridão. De manhã, ela acordou em sua própria cama, mas, por algum motivo, completamente nua. Sua cabeça doía e ela mal conseguia se lembrar da noite anterior. O que poderia ter acontecido?
Ariana foi para a cozinha, onde tudo estava em perfeita ordem. Todos os pratos estavam no lugar, a pia estava vazia. Quando ela teve tempo de guardar tudo, Ariana pensou, talvez o desmaio seja outro sintoma raro da gravidez. Ela teria que contar ao médico em sua próxima consulta. Eram 6 horas da manhã. Por volta das 7 horas, bateram à porta. Ela abriu a porta e ficou surpresa. Na porta estava seu sogro. Sua aparência não era um bom presságio, mas ela convidou Kevin para entrar na sala. É assim que você passa seu tempo sem o Alexander? Ele perguntou com raiva e jogou uma pilha de fotos na mesa do notebook. Sem dúvida, Ariana estava nelas. Não havia dúvidas quanto a isso. Mas havia 2 outros homens estranhos deitados ao lado dela, abraçando-a. Em outra foto, ela estava sentada sem roupa em uma mesa, beijando um dos homens. Ela não olhou mais para trás. Ariana percebeu o propósito das estranhas visitas de Lucy, sua obsessão em ser sua amiga e seus lapsos de memória de ontem. Alexander, eu não vou mostrar essas fotos. Ainda não. Mas você fará o que eu disser. Se não fizer, eu as publicarei em todas as postagens. Você ficará tão famoso que você e seu pai terão que fugir. No início, ele queria jogar Kevin e suas fotos fora. Mas então pensou, e se ele cumprisse sua ameaça agora? Topaz Walker já tinha arrumado todas as suas coisas e estava prestes a sair. Quando chegou à porta, olhou para trás e disse, Olhe, eu o avisei. Olhe, eu o avisei. Se contar ao seu pai ou ao Alexander, você se tornará uma estrela da internet. O homem riu maliciosamente e saiu. Ariana entrou em pânico. Ela não sabia o que fazer em seguida. Contar a Alexander o que havia acontecido. Ela sabia que ele acreditaria nela. Mas e se o sogro cumprisse a ameaça e divulgasse as fotos na internet? Então, adeus à sua reputação, adeus à sua escola e adeus à sua vida como sempre. Talvez ele queira dinheiro? Então não há problema, pensou Ariana. O pai dela vai lhe dar o dinheiro e nem vai perguntar para que serve. Tudo depende de quanto o sogro pedirá pelas fotos. Ah, e ele vai excluí-las do celular? A julgar pelo comportamento de hoje, não. De qualquer forma, quanto mais Ariana pensava sobre o assunto, mais desesperada parecia sua situação. Ela fez as malas e foi para o trabalho. Passou a noite seguinte sem dormir, tentando encontrar uma solução para o problema. E, pela manhã, pensou, vou esperar e ver o que meu sogro fará agora, e depois veremos. Alexander chegou em casa com presentes e trouxe um filhote de cachorro. Por um tempo, Ariana até se distraiu de sua ansiedade e começou a arrumar a cama e a sala de jantar para o animal de estimação. Mas, de vez em quando, ela se lembrava do que havia acontecido e nem ouvia as perguntas do marido. O que há de errado com você hoje? Você parece estar nas nuvens, perguntou ela finalmente. Nada, só estou pensando no nosso futuro, respondeu Ariana. O que há para pensar? O futuro é brilhante e belo, Alexander citou um clássico e acrescentou. E será ainda mais bonito quando o Anthony nascer. Anthony quem? Sem entender, Ariana perguntou. Você está me assustando hoje, disse Alexander. Anthony, nosso filho. Ariana sorriu e disse. E se nascer uma menina, nós também a chamaremos de Coca. Não, Alexander respondeu seriamente. Vamos chamar a criança de Sarah, mesmo que não esteja na moda, mas em memória da mamãe. Então, os dias de sempre se arrastaram. Kevin não se lembrava mais de si mesmo, e a ansiedade de Ariana aumentou. Ela não via mais Lucy, mas a garota sempre chamava a atenção de Alexander e fazia avanços inconfundíveis. Um dia, ele disse a ela. Por que está me incomodando? Você sabe que eu tenho uma esposa. A propósito, você estava tentando ser amiga dela? Você conhece mal sua esposa, sim, até eu, com minha reputação, tenho vergonha de me comunicar com ela. Alexander não entendeu nada, acenou com a mão e saiu. Mas as palavras de Lucy o machucaram, e o veneno da suspeita começou a fazer efeito.
Ele começou a notar que Ariana não dormia bem à noite, ficava pensativa com frequência e, às vezes, tudo saía do controle. Mas ele expulsou os pensamentos ruins de sua cabeça. Ariana não podia trapacear, não podia trair. Logo ela estava resolvida. Em uma tarde, Walker Sr. foi até a casa do filho. Ariana estava sozinha e ele lhe disse sem rodeios: assim que Alexander for para a cidade, você virá para minha doca para trabalhar. Ariana ficou tão assustada com a aparência do sogro que não percebeu imediatamente de que tipo de trabalho ele estava falando. Ela pensou que Kevin queria que ela trabalhasse como carregadeira ou faxineira. Mas eu não consigo levantar coisas pesadas, ele sussurrou, estou esperando um filho, seu neto. Essas palavras não só não pararam o bullying de Walker, como também o inflamaram. Meu neto, ele rosnou. Mas esses seus amantes, e ele jogou a pilha de fotos de volta na mesa, eles não são meus filhos. Ariana ficou de pé ao lado da mesa, tremendo como uma folha de álamo. Naquele momento, Alexander entrou na sala. Ele estava preocupado com o estado estranho de sua esposa há algum tempo, e hoje a ansiedade estava especialmente forte. Por isso, ele foi para casa mais cedo. Ele ouviu claramente a última frase de seu pai e então viu as fotos espalhadas sobre a mesa. Ele precisou de apenas uma olhada para perceber que eram fotos encenadas e que a mulher nelas estava dormindo profundamente ou inconsciente. Ele olhou para Ariana, cujos olhos ainda estavam cheios do horror que acabará de vivenciar. Então, a visão de sua mãe moribunda apareceu diante dele, levantou o pesado banco de carvalho e o abaixou sobre a cabeça de seu pai. Kevin caiu contra o canto de metal vermelho da lareira, arfou e o sangue jorrou de seu ferimento. Ariana entrou em colapso. Em seguida, a ambulância e a polícia chegaram. Sela foi levada ao necrotério para uma autópsia, e a polícia deteve Alexander para interrogatório. Algumas horas depois, Beori levou sua esposa para Alexander para ficar com Ariana e foi até a polícia para descobrir o que estava reservado para seu irmão. Harry e Archie já estavam lá. Não lhes foi marcado um encontro com o suspeito, mas lhes foi dito que o caso estava esclarecido. E que Alexander provavelmente seria liberado antes do julgamento. E assim ele foi. 2 dias depois, ele estava em casa. Em um conselho de família, os irmãos decidiram que enterrariam o pai na funerária e que o velório seria realizado em uma lanchonete rural. Eles escolheram um lugar longe do túmulo da mãe. Em 6 meses, muitos eventos se desenrolaram. O tribunal considerou Alexander culpado de assassinato em um estado de paixão. A punição era de, no mínimo, 2 anos de trabalho correcional. Archie, como seu empregador, imediatamente o liberou sob fiança, de modo que, na verdade, o genro, por continuar a trabalhar na fazenda, teria de pagar parte do dinheiro em nome do Estado. Não houve vítimas nesse processo, a não ser a própria vítima. Alexander e Ariana tiveram um menino, Anthony, exatamente como haviam sonhado, e no batizado, Beori e Sofia anunciaram alegremente que também esperavam um menino. Esperamos que todos os problemas dos 2 nascimentos tenham ficado para trás. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.